Não sair da classe. Aí eu não Às vezes nem isso. É o tempo de uma aula. Não, 45. no e-mail do site. Oh, não faz isso, vai depois pro YouTube, idiota. Nossa, eu acho que nem gostei. Aí eu falando aqui. Será que dar uma atenção para eles, para eles poderem mostrar a transformação de ações e resultados, que é o tema da palestra deles. Como de praxe, vai passar a lista para vocês assinarem a atividade complementar após a palestra, então a gente abre para perguntas. Boa noite, pessoal. Boa noite. Estou aqui com o meu sócio e amigo Marlon, Henrique, né? A gente vai apresentar para vocês a palestra que tem como tema Transformando Ações em Resultados. Tá? A gente não queria... O intuito dessa noite não é simplesmente mostrar a palestra em si para vocês, e sim bater um papo legal, contando as dificuldades que a gente encontrou, né? Dando dicas para vocês, passando dicas sobre a nossa jornada até abrir a Embratex. Tá? Então, espero que vocês gostem e aproveitem. Gostaríamos de agradecer a Exucre por essa oportunidade, especialmente a coordenadora Andréia e a professora Maura. E vamos dar início aí ao nosso bate-papo. Então, gente, acho que para a gente começar, né, vou contar um pouquinho sobre o Matheus, né, e o Marlon depois vai falar um pouquinho sobre ele. Então, como eu já falei para vocês, eu sou o Matheus Leandro Ferreira, eu sou de Criciúma mesmo, tá? E uma característica minha é que eu sempre fui uma pessoa determinada. Eu sempre tentei buscar e alcançar os meus objetivos, tá? E além disso, eu tenho uma característica que eu sou um pouco competitivo na área, assim, do esporte, tá? Então, assim, desde o tempo do colégio, a gente jogava bola, o meu time não saía de quadra enquanto o resultado não fosse favorável para mim. Então, sempre fui competitivo realmente. Por que eu estou falando isso? Porque eu me formei no terceirão, né, no colégio, e surgiu a primeira grande dúvida, que era o que prestar no vestibular. Acho que grande parte de vocês tiveram essa dúvida, né? E como eu gostava muito de esporte, futebol, vôlei, qualquer tipo de esporte, xadrez, eu queria ganhar tudo, né? Eu resolvi fazer educação física, tá? Eu penso, né, comigo mesmo, que o meu vestibular, a minha prova, foi um desastre. Sim, foi um total desastre. Por quê? Era um sábado, tá? Era um sábado que a prova era de manhã e à tarde, aquele calor de 41 graus que aqui em Criciúma faz de vez em quando, né? De manhã foi tranquilo, a prova foi bem tranquila, e à tarde eu resolvi pegar uma carona com um colega meu. Chegando perto da universidade, o carro pifou, tá? A prova era 1h30, a gente teve que empurrar o carro até um lugar seguro, tinha muito vandalismo na época, e eu cheguei 1h25, suado, pingando, só deu tempo de passar na padaria e comprar uma garrafinha d'água dessas daqui. Tá? Comecei a fazer a prova, abri a garrafinha, tomei um gole d'água. Por coincidência, esse amigo meu, ele fez a prova na mesma sala e na minha frente. O que aconteceu? Ele chegou a cadeira dele para trás, bateu na minha garrafinha e molhou toda a minha prova. Salvei o que deu para salvar, respondi o que dava, tá? Acho que
A minha irmã está assistindo, ela nem sabe disso. Peguei a prova, entreguei e saí. Crente que não ia dar certo, mas eu falava para todo mundo, passei, foi tranquilo, de boa. E o resultado não saía. Nisso abriu, tá, o vestibular para Ciências da Computação. Meu pai ligou na época para mim e falou, olha, abriu Ciências da Computação, por que tu não faz? Esse resultado da Unesc não sai mesmo? Beleza. Tá, vou fazer, pai. Mas por que tu acha que eu devo fazer? Ah, porque dá um pouco mais de dinheiro, eu acho que é educação física. Beleza. E o meu pai foi jogador de futebol, profissional. Ele falando isso pra mim. Eu, beleza, tranquilo. Então eu vou fazer. Deu tudo certo. Daí passei e comecei a cursar. Gostei muito de ciência da computação. Tá? Chegou na 4ª fase da faculdade. Eu era um dos únicos alunos que não trabalhava na área. O pai patrocinava a faculdade, o pai patrocinava, eu não tinha por que trabalhar na época, assim. Mas aí, como todo mundo começou a pegar no meu pé, eu resolvi buscar um emprego, que é onde eu estou até hoje, sou funcionário da empresa VBI. Então eu comecei estagiando lá, 2 anos, fiquei 2 anos de estágio, e aconteceu que uma demissão em massa, alguns pediram demissão, os programadores feras da época pediram demissão, e eu cheguei para o meu patrão e falei, olha, eu assumo a responsabilidade e eu quero ser o gerente da nova galera que entrar. Daí ele falou, simplesmente olhou para mim e falou, pô, mas tu é estagiário, tu não tem conhecimento para ser gerente. Então foi então que eu busquei, fui tentar buscar o meu objetivo, que era fazer a pós de engenharia de software, que tem tudo a ver, com gerente de projetos, Então eu fiz a pós aqui na Exuc. Com isso, meu patrão chegou, viu que eu estava me dedicando, olha, o cargo é teu. Eu, beleza. Bom, depois da pós, a minha irmã, ela também dá aula na universidade, ela chegou e falou, por que tu não vem dar aula aqui conosco, tu sabe bastante da tua área e tal. Daí eu nunca tinha pensado nisso na época, aí eu falei assim, bom, vou tentar, beleza. Aí fiz as provas que tinha que fazer e fui chamado numa quinta-feira para dar aula na sexta-feira. Daí eu, beleza, vamos lá. Preparei os slides, cara, eu acho que eu fiz uns 80 slides, sim, sei lá, achei que era muito, Daí eu perguntei pro coordenador do curso, e aí, são quantos alunos? Ah, são poucos. Primeira turma, que a gente está abrindo agora, deve ser uns 20. Beleza. Cheguei sexta-feira na aula, 55, 60 alunos olhando para mim. Daí que eu vi que eu tinha meio que uma vocação para ser professor. E gostei e continuo dando aula até hoje, tá? E 2 anos atrás, entre professor e ser funcionário, eu tive uma ideia, tá? Conversei com um amigo meu e surgiu a Embratex. A gente abriu a Embratex, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Vocês vão conhecer qual foi essa ideia e como a Embratex funciona. Beleza? Bom, pessoal, o meu histórico é mais breve. Sou natural de Criciúma. Estou cursando atualmente a 6ª fase de Sistema de Informação. Comecei na área da informática por um empurrão. Um colega meu me indicou um curso técnico no SEDUP. Então, iniciei o curso técnico e logo surgiu a oportunidade de entrar na empresa VBI. Fui estagiário também, só com um período menor de 6 meses. Depois do estágio passei ao setor de suporte, onde permaneci por longos 5 anos, 6, e recentemente ingressei na área de programação. Nesse período eu fui convidado pelo Matheus para ingressar na Embratex, e é onde a gente está tocando atualmente aí o projeto que a gente tem. Bom, gente, então a gente gostaria de começar a palestra de hoje com essa frase: empreendedor é aquele que transforma sonhos em ações em resultados. Bom, Marlon e eu achamos que
realmente essa frase tem tudo a ver com empreendedorismo. Por quê? Gente, nós erramos em viver o mundo como ele é. A gente precisa, tá, mudar um pouco a nossa rotina, pular os obstáculos para alcançar os nossos objetivos. Ficar na rotina, sempre na rotina, não é tão bom assim, tá? Sonho é uma visão e que tu precisa pegar esse sonho e criar uma ação, né? Sonho por si só é simplesmente um sonho. Por isso que a gente acredita que quando surgir esse sonho, essa ideia, você tem que lutar por ele, buscar formar esse sonho uma realidade, uma ação, e disso você ter, quem sabe a sua vontade seja ter uma pastelaria ou qualquer outro empreendimento, mas que você tendo a vontade, a ideia, que corra atrás. Porque se você observar todos os cases de sucesso que tem aí, todos eles batalharam, passaram por diversos problemas e nem por isso eles desistiram. Um dos mais conhecidos cases é o da Honda, que eu fiquei sabendo pela professora Maura, que ele teve vários problemas no decorrer da criação da empresa dele. E problemas sérios, que foram... a sua empresa foi destruída 2 vezes por bombas, por terremotos, e nem por isso ele desistiu. Ele continuou lutando e hoje ele é uma das fabricantes maiores do mundo. Então, quando você tem um problema e você não consegue solucionar esse problema, né, você sai do ambiente de trabalho, por exemplo, no nosso caso de programação, a gente tem um problema nessa programação e a gente está focado naquilo, mas não consegue resolver esse problema. Então a gente dá a gente sai dessa área, a gente sai da tela do computador, dá uma caminhada e surge o momento eureka e você consegue resolver esse problema. Por quê? Porque o teu subconsciente está pensando. Por mais que tu saiu daquele ambiente, teu subconsciente pensa naquilo, fica pensando. E do nada aparece a solução. Então a gente acredita. Aconteceu conosco, trabalhando em dupla, programação em dupla, 4 anos atrás, né, Marlon? Se não estou enganado, lembrei agora, tá? Nosso objetivo era transformar o nosso sistema, na verdade era desaparecer com ele. Ele era todo cheio de gráfico e tela, e chegou uma pessoa e falou, olha, vocês têm que fazer o sistema de vocês funcionar sem que nenhuma tela apareça. Beleza? Então a gente pegou, então tá, vamos fazer. A gente pegou e começou a programar, desenvolver, e a gente modificou 100 classes. Cara, 100 classes, né, é muita coisa. E quando tu mexe em muita coisa, não dá certo. Por mais que funcione, uma hora vai parar, né? Então a gente ficou matutando, e a gente não conseguia achar uma solução melhor. Mas isso já faz uns 4 anos, a gente não tinha a cabeça e o estudo que a gente tem hoje, né? Então teve um dia que eu saí, fui almoçar, fui para casa, almocei, fui tomar banho. Quando eu estava lavando o cabelo, a água caindo, eu lembrei, momento eureka, tá? Começou a cair, eu pensei em cascata. E cascata, eu pensei no conceito de herança, que é da programação. Cheguei na empresa Marlon, tive um momento eureka e a gente vai resolver isso. Vamos usar a herança e vamos acabar com isso. Então, de 100 classes, a gente transformou em 4 classes modificadas. Então, e passou a funcionar e está até hoje lá funcionando com isso. Então, gente, quando vocês tiverem um momento eureka, né, não deixem para depois. Lembrem-se, né, nossa dica, o mercado não espera o teu negócio, o mercado não espera a tua ideia. Foquem nisso. Bom, pessoal, então chegando no momento que a gente surgiu a ideia, o que fazer? A ideia que a gente tem é que quando surge o momento eureka, surge a ideia de empreendedorismo, você tente buscar informações, tente pesquisar e buscar no mercado alguma coisa que agregue valor a essa sua ideia e que dê andamento a ela. Dessa forma você vai conseguir executar e criar corpo para ela. Então, você tendo a ideia, você pode buscar aí, hoje existem empresas no mercado, como a Insight ou o Sebrae, que auxiliam a formação desse teu projeto inicial. Eles te dão um norte para seguir, para te ter
ter a certeza que é um bom negócio e que vai te dar rentabilidade. Então, sempre que surgir essa ideia, não deixa ela guardada. Sempre busca executar e ver aonde ela pode chegar. Que com isso você vai ter a certeza que está executando, que pode ter algo melhor para ti. Bom, aí vem até a questão da Insight. Assim. Você vai estar trabalhando como funcionário e você vai ser o dono, o sócio de uma empresa. Então, geralmente, às vezes, a gente traz um pouquinho, querendo ou não, né, a nossa empresa no nosso ambiente de trabalho das 8 às 6. Isso não é certo, né? O teu patrão atual, às vezes, pode ficar meio chateado. Então, tentem conseguir separar o eu empregado e o eu empreendedor. Então vamos lá, gente, para vocês conhecerem um pouquinho sobre a Embratex. A Embratex foi criada há 2 anos atrás, tá? Numa troca de ideias entre o Zilker, que é um sócio nosso, né, e eu. Então a gente trabalha na VBI com TF dedicado. TF dedicado é pagamentos com cartão de débito e crédito, tá? Então a gente conversando depois do horário, né, das 8 às 6, ele não trabalhava lá, comecei a conversar com ele, e a gente pensou, pô cara, por que eu tenho que ficar levando a minha carteira com os meus 5 cartões de crédito no bolso se eu tenho o meu celular, né? Geralmente eu esqueço da carteira, mas o meu celular está na mão. Isso é um vício, né? Hoje em dia todo mundo está no celular o tempo todo. Acho que o único que consegue esquecer o celular e a carteira ao mesmo tempo é o Marco. Mas tudo bem. Então, aconteceu ontem. Mas então assim, por que eu tenho que fazer isso? Por que eu não posso comprar uma mercadoria pelo meu celular? Por que eu não posso recarregar o celular da minha mãe, que é pré-pago? Eu tenho que ir lá na loja da TIM, lá na loja da Vivo, comprar o crédito, ou ir na banca do jornal, ou acessar a internet, né? Então, nosso problema aí era a tal da internet. Então, como é que a gente fez para solucionar esse problema da internet? Bom, nosso sistema do celular não funciona com internet, né? Nem todo mundo tem internet no celular. A gente deu um jeito lá, fez um monte de coisa e a gente não usa internet. Então, quem baixar, quem vai estar usando sem precisar de internet. Então, esse é um ponto-chave também. Então, essa foi a nossa ideia. A partir daí, no dia seguinte, tá, a gente começou a fazer a definição de negócio inicial. Foi algo bem básico que a gente se decepcionou depois, porque a gente viu como isso é importante. E eu vou passar isso para vocês depois, tá? Então assim, na nossa definição de negócio inicial, a gente botou os papéis e responsabilidades. Ó, tu vai ser o administrativo e eu vou ser o tecnológico. Eu vou programar e tu vai administrar, né? A gente colocou os objetivos, né? Os objetivos gerais, quem a gente vai atingir, né? Se são os adolescentes, os pessoais, né? Então a gente fez essa definição, mas bem inicial mesmo, tá? E os papéis e responsabilidades, como eu falei para vocês. Então, tá, chegou o ponto-chave, que ele era a parte administrativa, que no começo da empresa não teve muita coisa para ele fazer, e eu fiquei desenvolvendo, acho que aproximadamente 1 ano, fiquei fazendo, quando dava, as minhas férias, fiquei desenvolvendo produto. Chegou um tempo que eu cheguei para ele e falei, cara, tô cansado, então a gente precisa montar um time. Então assim, como montar um time? Né? Você vai, sei lá, convidar, ver o vínculo da tua amizade para ver quem se encaixa melhor. Então a gente bolou também 5 ideias, 5 dicas para montar um time legal, tá? Porque eu realmente não conseguia mais desenvolver e a gente precisava de gente, né? E como a gente não tinha poder aquisitivo para estar contratando gente 24/7 trabalhando em cima, a gente chegou e convidou amigos, no caso, para fazer parte da sociedade e brigar por ela. Então as 5 dicas tá aí. Bom, pessoal, a primeira dica que a gente utilizou foi habilidades complementares. Basicamente, a gente abriu oportunidade na equipe para setores que a empresa necessitava de pessoas e que ainda não tinha. Um exemplo, a gente tinha um programador e uma administradora. A gente necessitava de mais
desenvolvendo e testando no laboratório. Outra coisa é quando tu coloca o teu produto na rua. Daí é que a coisa fica séria. Daí a gente começou a ver. Por isso que foi importante não divulgar no começo, só de boca a boca, e eles testaram o produto pra gente, é o que a gente fala, né? Então, como conseguir os clientes depois disso? Então, o que a Embratex fez? A gente contratou uma empresa de marketing pesada, né? A gente pagou uma empresa de marketing para tornar o nosso projeto um pouco mais profissional. Por quê? O nosso logo era isso aqui, que na época a gente achava muito bonito, mas é muito tosco. A gente foi vendo depois de um tempo isso. Então assim, Paxel. E o A era não sei o que é isso, era um celular. Tá? A gente fez no Paint mesmo. E daí a gente contratou uma empresa de marketing para mudar essa identidade visual do produto. Então eles bolaram isso aqui. Um celular, caixinha de SMS, mais um cartão, mais um P, transformaram o logo da empresa. Gente, eu fiquei 6 meses tentando fazer um logo, tentando achar um lugar para aquele P e não dava. O cara chegou em uma semana, é isso aqui que eu tenho para mostrar para vocês. E o logo ficou assim. Então ele ficou um pouco mais, né? Na verdade ele ficou muito mais profissional. Você consegue hoje chegar no estabelecimento comercial e olha, tem um produto Paxel, né? Então, assim, como envolve cartão de crédito, dinheiro, se eu chegasse com um logo desse aqui, o cara, tu tá maluco, não vou nem aceitar esse teu produto. Então hoje a gente chega assim e já fica tudo mais clean, né? Então assim, aos pouquinhos, o que o pessoal do marketing falou? Esse Paxel some e só esse P já vai valer o Paxel. Igual o símbolo da Nike. Quanto tempo a Nike ficou só para fazer o símbolozinho deles? Tiraram o Nike, todo mundo já sabe que é Nike. Então, é isso que dá a contratar uma empresa de marketing séria. Então, assim, a tela do aplicativo era essa. Muito bonita. Nossa, cara, era muito bonito mesmo. Na época era muito bom. E eles trocaram tudo. Eles fizeram esse negócio mais clean. A gente gostou por quê? Eles aproveitaram o P em todos os menus. Ó, comprar, tem um carrinho de compras, recarregar, um celular, cartões, botaram um cartãozinho. Então, cara, isso é fantástico. O que os caras fazem é realmente impressionante, tá? Então, toda a parte visual do produto a gente teve que modificar. Então, também foi um trabalhinho, mas ficou bem mais apresentável. Então, aqui está a versão, o novo visual. E depois desse, né, novo visual, a gente postou uma versão nova na Google Play. Então assim, isso aqui também já é um pouco antigo, tá? Situação do Paxel na Google Play depois que a gente atualizou. Mais de 500 downloads. Hoje a gente está com 900 e poucos downloads. A gente tem um ponto de táxi em Floripa que usa o Paxel. A gente tem vendedores da Avon que usam o Paxel. Então a gente começou a crescer, tá? E a gente criou simplesmente uma página no Facebook, só divulgando aos poucos, porque a gente também não quer chegar e liberar tudo de uma vez. Vamos com calma, né? Espaços pequenos, né? O nosso foco é a recarga de celular, tá, gente? Então, e, né, Marlon, a gente precisou criar mais marketing, que essa é a nossa próxima etapa, que é os flyers do Paxel, né? Bom, pessoal, a gente tem a ideia de que o nosso sistema ele vem para facilitar quando você quer fazer um pagamento ou uma recarga de celular. Então o flyer vem com um slogan bem legal, que é você está na sua casa, no campo, na praça ou na praia. A gente fica aberto para quem quiser perguntar, né? Lembrando que a gente não teve isso, né? A gente simplesmente botou a cara e foi fazer, então a gente também errou muito, não foi tudo tanto, uma maravilha assim, a gente errou muito. Então assim, a gente queria passar só um pouquinho desse nosso conhecimento para vocês. A gente fica aberto se alguém quiser.